Então vamos lá, né? Saudações verdes para vocês. Como é que vocês estão? Aqui tá tudo certo, estou muito bem. E aí, tava assistindo pauta? É verdade, cara. Eu demoro muito para fazer um vídeo aqui para trazer. Muito complicado. Tem que me adaptar, a rotina tá cruel. Eu lembro que o último vídeo que eu fiz foi lá na data FIFA. Caramba, já faz tempo, hein? Esse é o vídeo que então nós vamos falar. Vamos falar o quê? Do Palmeiras, mas é claro, desde a volta da data FIFA até hoje. Lembrando que se inscreve aí no canal, cara. Dá uma força pra nós. Deixa o seu like aí, ou o seu dislike, se você não gostou, também não tem problema. E faz um comentário aí, tira um barato, dá um reforço aí pra gente tentar alcançar mais palmeirenses, mais pessoas que gostam de futebol. Beleza? Bom, dito isso, vamos lá. Data FIFA aconteceu, aquela parada lá. Bom, particularmente é ruim porque não tem jogo do Palmeiras para acompanhar. Por outro lado, é importante porque de repente dá um descanso, uma recuperação, aquela fadiga, né? Que a diretoria do Palmeiras sempre fala, dá para dar uma recuperada nos jogadores. Ponto negativo, a gente sabe que o Piquerez se machucou lá no jogo do Uruguai, né? Uruguai e Inglaterra, e vai ficar em um tempo parado. Tomara que dê tempo dele voltar a tempo da Copa do Mundo, né? Acho que o jogador é importante. Eu queria, assim, jogadores do Palmeiras que têm a oportunidade de participar da Copa, eu queria que eles conseguissem isso aí. Então vamos lá, foi a data FIFA, Palmeiras e Grêmio, no feriado de. Na, que antecedeu, né, a Sexta-feira Santa, feriado de Páscoa. Nós estávamos viajando aqui, então a gente acabou nem assistindo o jogo, né? Foi 2-1 pro Palmeiras, dois gols do Marlon Freitas. E pelo que eu não é do jogo, o Palmeiras fez um bom jogo. Como eu falo, né? Eu não penso que vai ter jogo fácil, tá? Eu não penso essa. Eu não penso isso que o Palmeiras tem que atropelar. Eu não penso nada disso. Eu acredito que, principalmente no Campeonato Brasileiro, todos os jogos serão difíceis. Então, o Grêmio, um time grande, claro, tem sempre as questões do momento, né? Talvez não seja um momento muito bom, mas é um time grande aqui do nosso país, tal, né? Tem campeão da América também, então você tem que entender a grandeza do clube. E o Palmeiras fez um bom jogo, né? O Palmeiras joga, eu sempre falo que o Palmeiras joga o suficiente, né? De 2-1 um jogo difícil, né? O Palmeiras abriu 1-0, o Grêmio empatou, depois o Palmeiras fez o 2-1 ali praticamente quase no final do jogo com o Marlon Freitas, fez os dois gols. E ali, né, que a gente vê que o Abel tá tentando manter uma escalação, e isso é muito positivo, dá um entrosamento, dá uma cara pro time, né? Da solidez, eu penso que o Palmeiras sempre tem uma solidez defensiva, um meio de campo ali consistente e um ataque eficiente, né? Então, a defesa está ficando ali sólida, o meio de campo ali tem tido suas eficiências e suas consistências, mas o ataque ainda precisa dar uma eficiência para melhorar um pouco. E foi bom, né? Palmeiras ganhou 2-1, Palmeiras praticamente ali manteve, né, a liderança, né? E aí não tem muito assim o que falar do jogo. A gente vê que o Abel tá trabalhando bem, né? No contexto geral ali, tá gerindo bem o clube. E aí veio o domingo, né? Domingo que aconteceu, Palmeiras e Bahia. Outro jogo difícil, cara. E sabe que jogar contra o Bahia, o Rogério Ceni já tem um grupo ali, né? Já tem tudo na mão, né? Então ele consegue tornar o time forte. As ideias que ele passa ali pro grupo dele, o sistema de jogo que ele passa, o pessoal ele absorve, né? E é muito difícil jogar com o Bahia, né? E principalmente lá em Bahia, né? Que a gente fala. E o Palmeiras fez outro bom, grande jogo. Grande jogo que o Palmeiras fez. Ali foi uma vitória, assim, pra praticamente cravar de vez o Palmeiras que vai brigar mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro. Aquele jogo difícil com o golaço do Arias, né? O Palmeiras mantém a posse de bola, cai no Andrés Pereira, dá uma fatiada pro John Arias, faz uma tabela com o Flávio Lopes e aí, cara, você vê que tem qualidade no grupo, né? E como eu falo, é solidez, é consistência, sabe? O time fica cascudo, isso é muito bom. Né? O Bahia só conseguiu mesmo, conseguiu o gol numa bola aérea, sabe? Mas pelo chão ali o Palmeiras estava fechando tudo.
E teve uma hora do jogo que o Bahia estava com mais volume de jogo, botando uma pressão, e o Palmeiras resistiu bem, e isso também é importante valorizar. E o Palmeiras criou isso. Então a vitória foi. Teve a polêmica do gol contra, né? Do lance do Gomes lá, mas totalmente interpretação. Na minha avaliação, ele está brigando com outro jogador, o Gomes brigando com outro jogador, acaba sim ter um contato com o jogador do Bahia, mas não é um contato, na minha opinião, lógico, né? Faltoso. E é opinião, é interpretação. Não dá para cravar nada. Ah, não deveria. Não, o deveria, gente. Quando se fala deveria, é muito complicado, porque deveria é tipo aquilo que não cabe de interpretação, ou recurso, enfim. Se você falar assim, poderia ter sido marcado uma falta, sim, porque é interpretação. Né? Não interpretaram que o ano passado o empurrão do Jorginho no Gomes não foi interpretado como não falta. Então, é interpretação. Deveria, é muito complicado a gente falar deveria. Né? Então, mais uma vez, eu acho que o Palmeiras foi muito bem naquele jogo, a vitória foi muito importante, porque a rodada favoreceu o Palmeiras, o Bahia é um dos 5 primeiros colocados, e o Palmeiras, né, manteve a distância do Bahia. O Bahia tem um jogamento, mas manteve a distância. Né, o São Paulo veio bem na rodada, né, acabou goleando também, se não me engano, foi o Cruzeiro, né, que o São Paulo ganhou. E o Palmeiras continuou na liderança, que é muito importante isso aí. Né? Então, passou o final de semana, também tinha que fazer um bom jogo por causa da Libertadores. Libertadores da América, Taça Libertadores é obsessão. Né? Então, Palmeiras jogou a Libertadores da América com o Júnior Barranquilla, na minha opinião o adversário mais difícil, né, entre os outros dois que o Palmeiras vai enfrentar, é o Cerro Porteño e o Sport Cristal. E jogo difícil, campo pesado, aquela situação, né? Uma infelicidade ali do Maurício, foi tirar a bola, né? Chegou atrasado, acabou atingindo o jogador do Barranquilla, pênalti, né? Como eu quis dizer. Bem marcado, na minha opinião, pênalti, e o pessoal abriu o placar. E tá valendo, né, cara? O Palmeiras ainda assim. O Júnior Barranquilla se defendeu depois disso, só ficou no contra-ataque, né? Alguns foi até perigoso. Mas o domínio do jogo foi do Palmeiras. O Palmeiras foi melhor no jogo, né? Só que infelizmente não conseguiu transformar tudo isso em eficiência, né? No primeiro tempo, tanto que acho que foi o jogo que eu mais vi o Palmeiras chutar de fora da área, né? Várias oportunidades e acabou que não conseguiu fazer o gol. O Júnior Barranquilla também tem suas qualidades, né? Se defendeu bem, acho que isso é. Eu sempre gosto de trazer isso como mérito, né? Se defendeu bem, resistiu bem. E o Palmeiras não conseguiu. O Maurício jogou um pouco mal, realmente meio abaixo. O Arthur também na lateral esquerda estava, acho que, um pouco ansioso, né? Não sei. Também não, tanto que ele foi substituído no segundo tempo. O Vitor Roque não pode jogar tão machucado, mas o Palmeiras tem mantido uma base, né? De time, né? Isso é muito importante, a solidez do time. E no segundo tempo o Sousa entrou muito bem, né? Acho que ele mudou um pouco as características, foi um pouco mais agudo, né, ali no ataque. Acho que foi muito bem, fez o gol merecido. Né? E o Palmeiras teve outra chance com o Felipe Anderson, chute de fora da área também com o Felipe Anderson, com o João Arias, e infelizmente não conseguiu fazer o 2-1. E aí o lance polêmico, né, a chegada do Gomes, que ele tira a bola e atinge o jogador do Júnior Barranquilla. Bom, vou falar o que eu já falei. Interpretação, totalmente interpretação o lance. E, na minha opinião, se o juiz tivesse marcado falta, ter dado um amarelo, também estava tudo certo. Mas para expulsão, acho que seria um exagero, né? Se ele expulsasse, eu não ia poder falar nada também, porque é interpretação. Mas, na minha interpretação, não deveria ter sido expulso. O jogador Júnior Barranquilla nem chega a ponto de disputar a bola, não chega. O Gomes, ele é absoluto no lance. E acabou atingindo o jogador Júnior Barranquilla, né? E aí tem aquela polêmica, não, mas de novo, mais uma vez favorecendo o Palmeiras, eu deixo isso aí com a choradeira daqueles que não conseguem, né? Que tem que olhar pro alto para falar com o Palmeiras, então fazer o quê? Pode ficar falando o que quiser. Não vou nem comentar o que aconteceu no jogo do Flamengo lá mais uma vez. Né? No mesmo jogo, né? 2 lances, o Plata e o impedimento.
E a gente sabe, cara, a arbitragem é ruim, tem a pressão, a influência dos clubes e assim vai, cara. Tem muito assim, eu já aceitei que a arbitragem é ruim. Olha o Abel agora, 8 jogos de suspensão porque xingou, que já foi expulso, já cumpriu. Aí vem um cara, faz a dublagem lá e você pega 8 jogos. Tá vendo como é incoerência? Aí o Bruno Henrique, que estava envolvido em coisas criminais, não, pagou uma multinha e tá tudo. Então é incoerência, sabe? Totalmente é uma coisa que você não pode dar crédito, dar valor a essas questões de julgamento e tal. Acho que o Abel tem merecido ser expulso. Não, nada não, ele exagera, ele tinha um vermelho, acabou. Próximo jogo não joga. É assim que tem que ser. Tem que disciplinar o cara, não, mas tem que disciplinar para ele ver. Não, besteira, cara. Expulsa o cara e dá o próximo jogo e acabou. Não xingou? Xingou, expulsa. Foi lá, fez gesto do obsceno? Expulsa, acabou. É assim que funciona. Outro jogo, suspensão automática, vai e aí. Só, o Palmeiras é prejudicado quando ele é expulso. Entendeu? Então a gente vê que há um exagero, né? E a narrativa continua. Às vezes o pessoal fala, não, o Palmeiras tem senso, sabe? Aquele senso de ser perseguido. Não, se você vai concordar que o cara tem que pegar 8 jogos por causa de 2 expulsões, coisas que todos os técnicos fazem, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos os técnicos fazem, se você concorda com isso, deixa aí seu comentário. Se era para 8 jogos, beleza, tá tudo certo. Bom, um resumo aí geral aí, né, sobre as 3 partidas que vieram aí logo após a data FIFA. O Palmeiras vence o Grêmio, o Palmeiras vence o Bahia e o Palmeiras empata com o Júnior Barranquilla. O Palmeiras ainda não, né? O Palmeiras é o líder absoluto do Campeonato Brasileiro, né? Tá na frente aí até com uma rodada pelo menos de, de gordura, né, na frente do segundo colocado. E vamos ver o que vai acontecer. Bom, é isso aí, resumo geral. O vídeo já está muito bom. Vamos tentar voltar com mais conteúdo, mas lembrando que o foco aqui é esse, é comentar sobre as partidas, tá? Não é ficar, talvez, trazendo notícias e tal, não, mas tem jogo do Palmeiras, tem comentário aqui no Saudações Verdes, beleza? Um forte abraço, fique com Deus e é nóis.